Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje de novo vou fazer em casa, né? As meninas estão doentinhas hoje, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos entrar em comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor, vamos adorá-lo para que o nosso dia seja bom, amado, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Não perca a oportunidade de fechar os teus olhos, de elevar o teu pensamento a Deus. Esse Deus que não pode ser entendido, esse Deus que nós não podemos julgar, esse Deus que nós não podemos traçar seus limites, estabelecer o que é possível para esse lugar, que é como aqueles que amam a ciência, é como onda, é como energia. Deus é espírito, é impalpável, é imutável, é imaterial, não pode ser medido, não pode ser determinado pelos limites da nossa mente. Não vamos perder tempo tentando entendê-lo, amados. Que você possa relacionar-se com a vida, com o mistério e com o Senhor, sem a tentativa da razão. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer um preenchimento espiritual muito maior, isso vai te trazer um alívio, um direcionamento para a tua vida 1000 vezes mais poderoso do que precisar passar tudo pelo crivo da razão, que torna a sua vida muito lenta, muito demorada. Aquele que tem muita insegurança, que tem uma fé muito pequena, precisa da razão para se sentir seguro. Então todas as relações com Deus são por meio de sinais físicos. Deus faz um sinal físico, Deus faz um sinal físico. Mas quando você começa a relacionar-se com esse Deus que é espírito, que é o mesmo Deus, mas quando você em espírito relaciona-se com Deus em espírito, como o apóstolo Paulo fala, né? Amar a Deus, relacionar-se a Deus em espírito, você vai para uma outra faixa de consciência de relacionamento com Deus, uma outra faixa de consciência de relacionamento com Deus. E é isso que eu quero trazer através desses devocionais, desses nossos encontros, que você vá para esse lugar, que você suporte a hesitação, o temor do seu ego, da sua mente, de perder o controle. Vá até os limiares dessa personalidade física e diga: Pai, eis-me aqui, fala comigo, põe a tua luz no meu coração, Senhor. Papai, põe a tua luz no meu coração, Senhor, põe a tua luz dentro do meu discernimento, Pai. O Senhor é uma bênção, o Senhor é uma alegria, ajuda-nos, Senhor, a ter um espaço de relação contigo, cada vez mais profundo, cada vez mais forte, cada vez mais sólido, mais firme. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto sobre essa casa, eu oro pela minha família, oro para que as minhas filhas se recuperem, que todas as forças sombrias, demoníacas, sejam retiradas daqui, arrependam-se, saiam, batam em retirada agora da mente e da consciência delas, da mente e da consciência da minha esposa, da mente e da consciência de mim mesmo. Oro pelo meu trabalho, ore pelo seu trabalho, oro pela sua casa. Comece a orar agora aí, você, pelas coisas que você, assim como eu. Senhor, eu oro pela vida das pessoas que estão assistindo essa live, eu oro pela vida das pessoas que estão aí caminhando pelo mundo e ainda nem sabem que o Senhor é real e pode mudar completamente a realidade de uma pessoa. Amém. Feche seus olhos, respire fundo algumas vezes, permita que essa oração se acomode em algum espaço do seu coração. Isso, um pouco mais, respira fundo. Enquanto eu vou abrindo a palavra aqui de hoje, suporte mais um pouco, vá respirando. Essa tarefa ela é minha de abrir, de ler, então desfrute. Tem outras tarefas que quem protagoniza, quem puxa, quem faz o movimento é você, não é mesmo? Mas aqui você pode desfrutar. Tem alguém lendo, tem alguém orando, tem alguém fazendo o movimento, você só vai junto, né? Você só vai junto. Bom, vamos lá. Efésios 4 diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, eu acho muito linda a forma como Paulo traz algumas coisas desconcertantes sobre a ligação dele com Deus. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, as cartas, elas vão ser sempre um direcionamento para a sociedade, para a comunidade e para os cristãos, né? Vão ser sempre um espaço, as cartas, né, a partir de Atos, são cartas de direcionamento para a sua rotina e a sua ligação com Deus e com seus irmãos de fé. Vamos lá. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa tarefa não é fácil, não é?
mas a gente tem falado disso aqui na nossa escola de consciência quando nos encontramos. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Feche seus olhos agora e permita que essa palavra penetre profundamente nas suas células. Permita que essa palavra penetre nas suas células, no seu corpo, respire fundo algumas vezes até que isso se acomode. Um pouquinho mais, se for possível. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Respira fundo mais uma vez. Essa palavra, ela pode ser muito difícil, porque ela nos fala de suportar uns aos outros em amor. E fala que Deus está em todos, por meio de todos, o Espírito do Senhor é um só. Isso fala muito da dificuldade, do grande desafio que é conviver com outras pessoas. E aceitar que, independente do que essas pessoas tenham em suas vidas, enquanto conduta e, enfim, entre outras coisas, essas pessoas também são amadas por Deus. E se elas são amadas por Deus, você fica numa situação difícil, porque Paulo associa a igreja, os crentes, os irmãos, ao corpo de Cristo, ou seja, somos um corpo em unidade. Então, se Deus ama o meu irmão, esse irmão aí que me desafia, esse irmão aí que me traz tantas dificuldades, e ainda diz que eu devo amá-lo, suportá-lo, isso te bota numa situação delicada consigo mesmo. Mas Deus deu a solução. A solução para que seja possível isso está em Jesus Cristo, quando ele recomenda a Pedro o perdão infinito, perdoar eternamente. E isso é uma prática, amados, que eu quero tirar um pouco dessa religiosidade. Isso é uma prática para todo mundo que quer viver em paz. Não é quem quer viver como crente cristão, não. Viver em paz. Quem quer viver em paz. Cristão é o discípulo de Cristo. E a partir do discípulo de Cristo, uma ligação com Deus único e toda uma sequência de muitas coisas. Mas dentro desse discipulado existem muitas camadas. Então, esse espaço que nós estamos trazendo hoje, Efésios 4, é sobre o que é preciso para viver em paz. Então, o pastor, a pastora, o padre, quem vai julgar as pessoas e determinar quem delas é digna ou não é digna, isso é Deus quem faz, e é muito difícil nós não sermos Deus, não é? Então, qual religião está correta? Qual espaço é o espaço certo? Se é a Igreja Batista, se é a Igreja Assembleia, se é a Igreja Católica, se é isso, aquilo outro, quem sabe mesmo é Deus. E mais do que isso, o que Deus vai examinar não necessariamente é a placa da igreja, vai examinar o membro que estava ali dentro, pois creio que aquele que serve a Deus em ignorância de doutrina é mais livre e isento do que aquele que serve a Deus cheio de doutrina, cheio de esforço por fazer as coisas no físico certo, mas que tem algo aqui que falta. E isso também é denunciado nos evangelhos através das figuras religiosas, né, dos fariseus, que são pessoas que fazem tudo certo na sua conduta, por isso não entenderam quando Jesus os advertiu. Havia um outro algo que eles nunca atingiram e nunca, talvez até hoje, souberam do que se tratava.
Então imagine aquela senhorinha, aquele senhorzinho que está às vezes até em um centro religioso que a gente acha que tudo que acontece lá é abominação, mas que aquele senhorzinho e aquela senhorzinha estão em fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo, em fé sincera em nosso Deus, e dentro dessa ligação de fé genuína, no exame do coração, Deus a isenta. E aí você encontra essa pessoa na promessa depois da morte, seja ela qual for. Qual vai ser a sua surpresa de ter passado uma vida de condenação? Então, na verdade, o evangelho, ele é um evangelho de conduta interna. E dentro dessa conduta interna, quase todas as coisas têm a ver com o que você faz com aquilo que acontece dentro de você. E quando você vai falar com alguém, o correto seria você ensinar com que a pessoa lidasse com o que acontece dentro dela. Então, todo esse evangelho para fora, de ficar dominando, determinando e condenando, é um evangelho farisaico, e eu acredito que é um evangelho muito diferente do que Jesus veio mostrar. Jesus veio mostrar um evangelho interno, um reino de Deus que é um mistério, é um acesso, é uma consciência, é um lugar físico também talvez, mas isso não pertence a nós, isso está numa esfera do mistério. O que acontece a partir do momento que esse corpo terminar não está no meu controle, então o que está no meu controle é o que eu faço dentro da minha rotina diária. E aí o apóstolo Paulo, que é um prisioneiro de Jesus, conforme ele diz, ele nos sugere o seguinte: cara, Deus está com todo mundo aqui dentro dessa comunidade, né? Ele se tratando da igreja. Deus age tanto no irmão que você gosta quanto no irmão que você não gosta, e Deus ama o irmão que você não gosta, Deus ama o irmão que você gosta e Deus ama você. E aliás, você pode ser alguém que o outro também não gosta. Coisas do ego, não é? E tá tudo certo, mas não quer dizer que Deus não esteja agindo dentro da sua vida. Então assim, o que ele está nos sugerindo? A dificílima tarefa de perdoar continuamente e de abstermos-nos do que o nosso pensamento estabelece sobre o que é certo e sobre o que deveria ser feito de outra forma. Se você for ver a conduta das as cartas de Paulo, é de alguém que realmente estava entupido do Espírito Santo, cheio dele, porque é sempre sobre uma sensatez de assim, ok, você pode, você é livre, mas você precisa fazer isso. A orientação de Paulo é sempre sobre esse lugar, você precisa disso aí. Ah, tem uma carta que fala sobre se eu posso ou não comer carne de sacrifício de outros deuses. Ele diz, cara, Deus não tem Deus nenhum ali, mas você precisa ir lá, isso vai fazer bem para os seus irmãos, isso vai despertar boas sensações dos seus irmãos. Então, esse lugar de a gente, às vezes, fazer movimentos, não porque não pode, não porque não se deve, mas porque não gera um impacto bom no que está ao meu redor, é a mesma coisa que das coisas que nós deixamos de fazer, às vezes, para dar exemplo aos nossos filhos. É difícil, irmão. É difícil, às vezes você, não é que Deus não te impeça, mas às vezes você está fazendo aquilo pelo bem daquele que você quer influenciar. Então esses dias, para poder influenciar minha filha a reduzir o doce, nós tivemos que parar com o doce nós também. Eu tive que parar de comer doce junto com ela, para ajudar ela na batalha, porque é difícil não comer doce, né? Ainda mais quando tem 3 anos. Então é difícil deixar algumas coisas na terra, porque elas são prazerosas. Mas esses prazeres, eles só são um problema quando eles começam a ocupar espaços que não pertencem ao prazer. Espaços que são de Deus, espaços que edificam a sua vida. Mas isso não é o assunto de hoje. É só um adendo, uma pontinha para uma próxima conversa. Que Deus abençoe a sua vida. A gente falou hoje sobre esse lugar de suportar com amor as pessoas. Para suportar com amor as pessoas, eu preciso perdoá-las, porque elas vão sim agir pela carne, vão agir de forma que às vezes vão machucar a gente. Nós também fazemos isso. Podemos nos desculpar sempre que pudermos. O Senhor Jesus fala isso, ao invés de tu ir lá sacrificar, ficar fazendo sacrifícios, orações e jejuns por causa de coisas que você fez de mal, vá lá até o irmão que você ofendeu, peça perdão. É difícil, amado, é difícil. O ego joga contra essas coisas, mas eu oro ao Senhor Deus que nos ajude, amados, com que sejamos capazes de mudar nossa conduta, de sermos mais assertivos e amorosos uns com os outros, pelo menos suportando-nos dentro do processo, esperando e aceitando que cada um de nós está sendo lapidado pelo Senhor Jesus, né? E cada um está num momento de consciência vendo coisas que o outro nem imagina. Que o Senhor derrame graça, luz e paz sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida, e que possamos seguir aprendendo e nos amando como o apóstolo Paulo nos sugere. Um abraço, fica com Deus e até nosso próximo devocional.